Olá! Hoje eu vou falar de esferas importantes para te ajudar a colocar suas ações no dia a dia, da empresa em ordem. Afinal, como a gente viu muitas vezes aqui nessa jornada, a vida é a ciência das escolhas. Então, nossos recursos e tempo, eles são limitados e o que a gente faz com eles determina o nosso sucesso, a nossa segurança e o nosso desenvolvimento. Portanto, vamos nesses vídeos, nesses próximos 2, construir uma metodologia para organizar a sua operação. O significado semântico de metodologia é caminho para a meta. Ter um caminho, uma metodologia, é muito importante para você repetir a ação sistematicamente e conseguir analisar os pontos que podem melhorar, e nessa repetição dos processos da mesma forma, a gente tem uma visão mais panorâmica para repetir melhor, com menos esforço, o que dá certo, e vai aprendendo enquanto evolui com a metodologia. Imagina uma fábrica de tortas sem nenhuma receita, a montagem de um toldo sem uma planta, um casamento sem cronograma. Eu lembro quando eu fiz o primeiro cronograma para o cerimonial da minha mãe. Eu já estava nessa época trabalhando na minha produtora, na AG2 com meu marido, mas ela me pediu para fazer um segundo casamento para ela, e que era para mais de 1000 pessoas no Pier Mauá, enorme, só que ela tinha dois grandes nesse dia, e eu fui convocada para fazer esse, que era cheio de situações. A mãe do noivo tinha uma condição de saúde muito grave, então ela precisava de um monte de aparelhos ligados nela o tempo todo, inclusive no altar, na candelária. Então tinha os geradores dos geradores, as tomadas próprias dos equipamentos dela, era uma loucura. A festa era enorme, com um camarim de um hospital lá para a mãe seguir para a festa e as pessoas visitarem. Tinham 3 shows enormes, o que não era muito comum naquela época. Enfim, era um super evento. E eu não estava mais acostumada, já não trabalhava com a minha mãe uns 6, 8 anos. Eu não tinha mais intimidade com as recepcionistas, mal conhecia elas todas. E assim, eu não tive medo, porque eu nasci nisso e eu fazia cerimonial com o olho fechado, E nessa época eu estava fotografando o casamento. Então não é que eu estivesse fora de cena, eu só estava jogando em outra posição. Mas é claro que eu fiquei ansiosa, para fazer tudo sem esquecer de nada e tal. E aí eu fiz um cronograma lindo. Eu nunca tinha visto isso em casamento, mas é normal, em outros tipos de eventos. E aí eu fui lá, fiz um cronograma todo colorido, já colocando a cor para cada recepcionista, para na hora elas olharem, já ter uma noção imediata do que fazer, do que checar, Aí fiz uma reunião de alinhamento com elas por telefone, distribuí, tudo certo. E aí minha mãe veio me perguntar, e aí Laura, tudo certo e tal? Aí eu mostrei meu cronograma, toda orgulhosa. E ela levou um susto e falou, como assim? Você vai levar isso pro casamento? Aí eu falei, eu vou, por quê? Ela falou, minha filha, não pode entrar com cola no casamento, um papel. Vai parecer que você não sabe fazer. Você não precisa anotar isso, minha filha. O que é isso? Aí eu falei, mãe, claro que não, é só pra eu me organizar e tal. Aí, enfim, claro que eu entendi que aquele papel, várias páginas, aquilo não era mesmo legal no ambiente de um casamento. Aceitei a crítica, fiz uma dobradura bonita pra ficar útil e bonito. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente acha que nem precisa de um método, de uma receita. Porque a gente já faz naturalmente muito bem, e há muito tempo. Mas depois de alguns anos, quando a Madrecita adotou o cronograma, ela viu que tudo flui com mais facilidade. Porque você não precisa ficar, não é lembrando, que você já sabe, mas você fica com aquilo tudo na cabeça. E uma estratégia onde todas as recepcionistas podem ver o que uma está fazendo, a Thaís mesmo olhar ali, ver como é que ela reposiciona uma recepcionista, o telefone de todos os envolvidos já estarem lá, horário de entrada, de saída. Enfim, depois que você usa um cronograma, não tem mais como voltar ao improviso. Mesmo que você seja um craque, que você não use o cronograma, ele vai estar ali no seu bolso para te dar um apoio, para te dar um respaldo. E assim, mais do que isso, é aquilo que eu falei, ele ajuda a resolver melhorias a partir de uma operação que está organizada e compartilhada, Então sobra tempo nessa operação para uma observação consciente dos insights de todos os envolvidos. Porque olha, no cronograma, se botasse assim, se fizesse assim, você abre espaço. E no seu dia a dia a mesma coisa. Quando a minha mãe me perguntou, o que você vai escrever nesse cronograma? Que a noiva tem que entrar? A hora da cerimônia? Ela nem imaginava o que poderia estar escrito nesse cronograma, E é de tão óbvio. Hoje o cronograma já tem uns dados óbvios e tal. Mas naquela época não, a gente inventava o que vai ter aqui. E quando a gente pensa em metodologia de gestão para a empresa,
talvez a gente pense a mesma coisa. Ué, eu vou ter que anotar o e-mail que eu tenho que ver, eu vou ter que anotar que eu tenho que ir na reunião, que eu tenho que atender o cliente. É a mesma coisa, no início a gente não entende todas as vantagens e como implementar, né, 100% as metodologias. Mas aos poucos a gente vai identificando, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente repete e funciona. E aí, enfim, assim como o Scrum, que vai ser no próximo vídeo, nesse vídeo eu vou passar algumas metodologias simples para ajudar aí na sua vida, na sua organização diária. Vamos lá? Aqui, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer para ter uma gestão eficaz. E gestão é um tema tão enorme que eu tive que fazer algumas escolhas, né? Decidir o que eu vou trabalhar nesse vídeo. E aí eu determinei alguns assuntos importantes que são o tempo, os processos decisórios e as métricas. E aí depois no próximo vídeo eu vou falar do como, né? Que aí a gente entra no Scrum. Vamos ao tempo. Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Essa é uma clássica que eu amo. Administrar é escolher. O módulo Eu Empreendedor é quase todo feito para melhorar a nossa capacidade de escolha. Mas agora a gente tem que entrar em campo, né? A gente não está mais no âmbito da inspiração, da motivação. A gente tem que escolher entre fazer o marketing, treinar funcionário, organizar o financeiro, tudo ao mesmo tempo agora e como fazer, o que fazer. Essa resposta vale $1 milhão. Mas para chegar na melhor resposta, você vai ter que ser um gestor eficaz, porque essa resposta não existe. Você vai ter que descobrir qual é. E o Peter Drucker, ele definiu 5 hábitos de pensamentos que fazem uma gestão eficiente. Eu acho muito interessante ele chamar de hábitos de pensamento, porque é exatamente isso, é um modus operandi, é uma forma de pensar que a gente precisa adotar. Ele é muito legal. Apesar dele ser rei do século XX, né, e um pouco defasado no momento, eu acredito que a gente pode aprender muito ainda com ele. Então, vamos aos 5 hábitos de pensamentos do gestor eficaz. O primeiro é o uso eficiente do tempo. Já falamos disso porque esse tema é um dos mais importantes. O tempo é o maior limite de uma empresa. Nós temos 3 necessidades básicas para o empreendimento, né? Que é tempo, capital e pessoas. E o tempo é o único recurso limitado. Então, aqui a sacada mais importante é que a gente não pode começar a planejar a nossa operação pelas tarefas a serem feitas, e sim pela identificação de como a gente quer gastar o nosso tempo. A decisão principal é como a gente vai usar o nosso tempo. Aí depois a gente encaixa as tarefas de cada área que tem que se encaixar nessa decisão, né? Da nossa distribuição das 24 horas. Lembra das tarefas urgentes e importantes? Quando a gente não decide como a gente quer gastar o tempo, o nosso tempo é roubado por terceiros e distrações. E aí a gente cai nessa vala das urgências, porque a gente só faz o que é tarefa obrigatória, porque o que sobra desse tempo é roubado. Então a gente só faz a rotina. Se você não determina que vai tirar 1 hora antes do dia começar para organizar seu mostruário de fotos, as pastas do seu computador, você não vai ter tempo de fazer isso nunca. E se você pudesse contar os segundos que você gasta procurando as coisas na bagunça, buscando uma foto que você não acha para responder alguma coisa urgente do seu dia a dia, você ia ver que ao invés de perder tempo organizando essas áreas, né, você vai ganhar tempo no seu dia a dia e agilidade. Além de qualidade, né, porque você entrega rápido as coisas e menos estresse de ficar procurando, de ficar vendo aquela bagunça. E esse padrão de comportamento que empurra o que é mais importante para depois eternamente pode se estabelecer em empresas de super sucesso. Isso acontece muito. E infelizmente o ser humano tem essa capacidade de seguir nessa zona de desconforto, né? Seguir na bagunça, só rebatendo as urgências por muito tempo. E depois ele acostuma nisso e se sentir até orgulhoso, né? Eu faço tudo rápido, eu consigo me virar. Isso é péssimo. Porque certamente essa conta chega no estresse do dia a dia. Ou vai chegar uma conta pior, né? Que é quando as outras empresas do mesmo segmento tiverem uma organização melhor e ao invés de fazer só as tarefas de rotina, elas tiverem esse tempo, né, para não correr só atrás do próprio rabo e seguir em frente, criando coisas que levem ela para desenvolvimento, né? O suprimento de tempo é absolutamente inelástico. Seja qual for a quantidade da demanda, o suprimento não crescerá. Não há preço para o tempo. E mais, o tempo é inteiramente perecível, não podendo ser estocado.
O tempo de ontem está perdido para sempre, não voltará jamais. O tempo é, por isso, sempre um suprimento excessivamente deficiente. Essa constatação não deve te afligir, lembra do mindset. A valorização do seu tempo é, na verdade, a valorização da sua própria vida, ponto. Cuide dele, inclusive para você valorizar o seu tempo livre, né? Seu tempo de estudar, de ficar com a família, de curtir um sofá, entendeu? Um cinema, o que você quiser. Na minha opinião, lidar com o tempo é um exercício de atenção e aceitação dos próprios movimentos. A gente tem fases e para viver bem a gente tem que aceitar isso. Quando tudo flui e a gente está muito produtivo, maravilha, eu acho que tem que seguir e botar isso para frente, evolui. Mas volta e meia, a gestão ela se perde um pouco, a gente acumula algumas estagnações, né? Algumas áreas ficam mais complicadas. E aí chega uma hora que a gente precisa fazer uma pequena faxina no tempo. E para colocar esse momento confuso, botar tudo em ordem, eu recomendo uma análise pontual. Eu faço isso muito na minha vida. Essa dica ela serve tanto para o tempo quanto para o dinheiro. Sabe quando você gastou mais do que imaginava? Você olha o saldo e falou, gente, eu imaginava que eu tinha mais. Como é que foi isso? Eu não comprei nada grande. O que aconteceu? Aí quando você olha no extrato, são 10 mil coisas pequenininhas que faz uma somatória grande. E com o tempo é igual. A gente não tem a real dimensão do quanto a gente gasta de tempo. No telefone, tudo. Com as tarefas importantes, inclusive. Então, quando você sentir que não sabe para onde está indo o seu tempo, que você não está evoluindo, pega um dia, uma semana ou um mês, ou só um tipo de atividade que você queira controlar e anota. Eu já usei aplicativo para controlar, já usei caderninho mesmo. Eu hoje faço numa planilha de Excel, porque aí já conta o total. O formato não importa, o que vale é anotar tudo. Anota a hora de entrada e de saída de cada atividade. E aí depois você vê a soma final. Fazer isso é um pouco chato. No começo, principalmente, depois a gente até desiste. Tem um momento que a gente não para, a gente desiste. Mas ver o resultado no final é tão legal que vale o esforço. É um autoconhecimento muito bacana, porque você vai ver certinho o quanto você gasta com trabalho, com a família, com você, com TV, estudando. E dentro do âmbito do trabalho é muito bacana também, porque você vê o quanto você gasta com cliente, com planejamento, com marketing, respondendo o e-mail. Você sabe, por exemplo, o cerimonial, sabe o quanto ele gasta realmente com uma noiva ao longo de todo o tempo? Assim você vai poder fazer essa virada, que é definir as suas atividades do dia a dia de acordo com o que precisa ser feito e não pelo que se apresenta mais urgente. E ver se o que você se propõe a fazer cabe mesmo no seu tempo. Eu sou péssima para calcular tempo, para mim ele é elástico e eu já conto com isso. Pode mandar que eu vou fazer, pode mandar. E quer saber, ele dá uma desdobrada pra mim sim, mas como eu abuso, volta e meia eu me enrolo muito e aí eu preciso rever esse equilíbrio, né, entre o que eu gostaria de fazer e o que eu de fato posso fazer com o meu tempo limitado. E essa análise, ela é o panorama para dar ordem em tudo. E vamos ao segundo hábito de pensamento dos gestores eficazes, segundo Peter Drucker, que é uma gestão baseada em resultados. Essa parece uma afirmação óbvia, né? Mas a verdade é que no dia a dia a gente tende a avaliar o resultado do nosso trabalho pelo esforço e bom desempenho e não pelo resultado final. Até porque o resultado final, na maior parte dos casos, é só uma hipótese, né? Você quer encantar o cliente, encantou? Se você não pensar em uma forma de medir o impacto real no cliente, o que você pensa que é resultado é, na verdade, só a sua ideia, né, do resultado, entende? Você relaciona suas ações no dia a dia com uma meta clara e objetiva? A gente já falou disso no Design Thinking, né? Quando a gente inicia uma prototipagem, né, a gente bota uma hipótese na rua, a gente tem que determinar o que vai ser avaliado nesse MVP, né? Lembra desse nome, né? A gente aqui no Brasil chama de Produto Viável Mínimo, então é PVM. Mas olha, não dá pra chamar MVP de PVM, vamos de MVP mesmo. Mas essa forma de pensar, né, sempre de olho nos resultados, é um tema que deve estar presente em todas as suas ações. Vamos ver esse assunto demais ainda ao longo desses vídeos e com bastante detalhe lá no marketing, né, quando a gente falar de ROI. Então, o que precisamos, independente da área que a gente está trabalhando, financeiro, marketing, é usar como metodologia fazer algumas perguntas básicas antes de começar, para ter foco no resultado. A primeira pergunta: por que e para quem eu estou fazendo essa ação? Segunda:
Qual o resultado que eu espero? Tem que ser específico, não vale não ter um número na resposta. Esquece frase só com letras nessa daqui. Terceiro, ajuda a realizar a missão da empresa? De que forma? Quarto, o que eu poderia fazer ao invés disso que teria mais resultado? Se você tiver uma boa resposta para essa pergunta, eu sugiro que você reavalie a sua ideia. Mas fazendo essas perguntas, você naturalmente vai definir um resultado esperado e a sua ação vai ser diretamente ligada a esse resultado. Não é difícil, não complica. Basta não esquecer de fazer essas 4 perguntas antes de decidir o que fazer. Isso, tão simples quanto 4 frases, é uma das metodologias que você deve adotar para ser mais eficiente. Mas ela sozinha não basta. Você vai precisar pensar em uma forma rápida, barata, eficiente de validar essas respostas. Por exemplo, eu sou um profissional novo no mercado e eu quero me apresentar para os cerimoniais. Então, eu vou pensar numa ação. E eu pensei em enviar um e-mail bonito com um link ou um anexo para uma apresentação do meu serviço. Assim, eu faço um primeiro contato com eles, para ver se eles se interessam e respondem. Aí vamos lá, tá? Essa é a minha ideia. Primeira pergunta: por que e para quem eu estou fazendo? Bom, é para os cerimoniais, E eu tô fazendo isso porque eu quero que eles saibam que eu existo, mas eu sei que eles são super ocupados, então eu pensei em enviar um e-mail para ver primeiro se eles estão interessados no meu serviço, sei lá, se eles já têm alguma parceria importante, enfim, quero ver a resposta desse e-mail. 2. Qual o resultado que eu espero? Bom, eu tenho uma lista de 25 cerimoniais aqui para mandar e eu quero estreitar a relação com pelo menos 3 deles a partir desse e-mail. 3. Ajuda a realizar a missão da empresa? Sim, porque eles são influenciadores e canais estratégicos para chegar no meu cliente. 4. O que eu poderia fazer ao invés disso? Bom, eu podia visitar pessoalmente, mas seria mais caro, mais demorado, talvez invasivo. Eu poderia fazer um post marcando esses cerimoniais, para eles conhecerem meu trabalho, mas eu acredito que num primeiro momento só um post não vai dar em nada, então acho que esse e-mail ele pode ser uma entrada para depois complementar com essas ações nas redes sociais, encontros e tudo mais. Então eu tô segura de que o custo-benefício dessa ação vale o esforço, então eu vou preparar os e-mails. Mas valeria gastar com um designer para fazer um super link, para fazer uma página incrível ou uma apresentação super animada em vídeo? Só depois que o mínimo tiver dado resultado. A gente não pode apostar recursos a mais do que o mínimo necessário antes de validar. Então assim, não esqueça, é mínimo viável possível, é mínimo, tá? Não é o melhor viável. Vai que nenhum cerimonial responde o e-mail e que o melhor seria realmente ligar para cada um deles, ou mandar um WhatsApp, ou fazer um pequeno eventinho. Tem que mensurar. Você só não pode colocar uma ação na rua sem ter uma meta e depois não mensurar. Quando existe um número, um objetivo claro, definido, você traz atenção para a alocação correta do tempo e das atitudes em busca do resultado. Isso, gente, inclusive intuitivamente. Por exemplo, se eu quero fazer exercícios para ter saúde, a minha rotina é uma. Se eu faço exercícios para ganhar 3 centímetros de braço, naturalmente minhas escolhas vão ser bem mais eficientes. Se alguém te recomendar entrar numa academia como meio para ganhar 3 centímetros de braço, ele tá errado? Não. É um veículo para atingir esse objetivo, E você pode alcançar esse objetivo com certeza, mas pode não alcançar, você pode ter saúde. Mas se esse número estiver claro, você vai usar a mesma academia, mas vai concentrar energia no que vai entregar esse resultado mais rápido, ao invés de apostar em todas as possibilidades, Porque a verdade é que a gente quer fazer tudo, Mas a escolha do que fazer, ela precisa estar alinhada com a resposta objetiva do que você espera, que é esse resultado, Como falou Peter Drucker. Porque aí você já foca no que vai trazer aquele resultado. E se no caso anterior, se os 3 cerimoniais dos e-mails de fato responderem, aí ele conseguiu, botar o plano em ação e ele validou a hipótese dele. E aí sim ele pode melhorar, aposta nessa dinâmica, manda e-mail cada vez melhor, tenta entender por que os outros não responderam, e segue o barco. Mas ele já validou. E veja que esse método não tem nada a ver com tecnologia. A gente está falando de usar apenas perguntas para apoiar nossas decisões.
E isso é muito simples. A terceira habilidade é focar nossas ações nas nossas forças e não nas nossas fraquezas. Essa é uma das teorias que a gente pode questionar por um lado e aproveitar por outro, né? Com toda a ambiguidade que a gente tem direito. Porque eu acho que o Peter Drucker, ele não imaginava o quanto a gente ia ser dissolvido em um mundo que exige muito mais da gente e que não há força mais que baste, né? Fraqueza é o que a gente sente diariamente, toda vez que a gente percebe que a gente não sabe nada. Não, brincadeira, mas como a gente viu, né, no Design Thinking, muito mais importante que focar em força ou fraqueza é reunir a divergência, é sair da zona de conforto para elaborar alguma coisa nova. Então, se a gente ficar só nas nossas forças, a gente vai perder muita coisa. Mas ele também tem razão ao chamar atenção para um autoconhecimento, que te coloca fazendo o que você faz melhor. Aqui no CASME, por exemplo, a Bia é responsável pela inteligência e eu pela comunicação. Ela vai analisar as palavras-chave mais buscadas, quais matérias antigas a gente vai acionar com links, né, dentro dessa matéria, horário de postagem, distribuição, análise do retorno e tudo mais. E eu trabalho apenas o que a gente chama de comunicação, que é o conteúdo técnico do texto, a estética. E é claro que às vezes, na verdade quase sempre, a gente troca de papéis. E tá tudo ótimo. Mas ajuda a colocar cada uma, a ter isso definido, ajuda a colocar cada pessoa pensando, né, e fluindo no que tá mais acostumado, no que tem mais facilidade de fazer. Mas ao mesmo tempo, quando a gente troca de papéis de vez em quando, é ótimo, porque aí rolam umas evoluções. Porque é quando duas percepções se chocam, né, duas pessoas fazem um pouquinho diferente, aí tem um insight e a gente se complementa e surgem essas oportunidades de melhoria. Então é bom a gente fazer o que a gente não é tão bom. Falar parece fácil, né? A gente geralmente não sabe tão bem quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, porque a gente não pode se dar o luxo, né, de não desempenhar em áreas que a gente é uma negação, né? E o que a gente pode fazer? Bom, a gente vai ter que lidar com o nosso tempo de amadurecimento, né? Tentando analisar essas nossas forças e fraquezas para evoluir, mas sabendo que a gente não é fixo. A gente pode trabalhar todas essas lacunas, né? Pelo menos as mais importantes pra gente ou pro nosso negócio. E a gente deve resolver todas essas lacunas pessoalmente? Claro que não, isso é impossível e ingênuo. A gente tem que, na medida do possível, contratar pessoas melhores que a gente para agir nas áreas que a gente não é tão bom, né? Para somar força. E também agregar forças vindas de parcerias estratégicas. Porque a gente não precisa também ter todas as forças dentro da nossa empresa, né? A gente vai ver uma série de vídeos aqui focado em equipe e contratação, porque todas as empresas, mesmo as com equipe muito reduzidas ou empresários que trabalham sem equipe, eles devem buscar parcerias que complementam a sua entrega de valor, né? Por exemplo, um profissional de beleza que trabalha sozinho, além das parcerias possíveis para fazer ajuda nas redes sociais, ou um designer contratado para fazer uma logomarca ou um site, ele também pode procurar parcerias ligadas à beleza, né? Porque toda hora uma noiva vai perguntar sobre uma opção de grinaldo, uma opção de brinco. Então, assim, às vezes não é uma fraqueza da empresa, mas alguma coisa que a noiva precisa e é que você pode fazer uma parceria para transformar aquilo numa força. Então, forças e fraquezas, elas são importantes, mas não para você escolher, né, entre uma e outra, né, como propunha o Peter Drucker, mas para você olhar a sua tabela lá do Canvas e ter a real dimensão de onde você precisa buscar parcerias, o que você precisa equilibrar com o aprendizado, ou o que é fraco demais e por isso merece ser cortado, né, jogar um pareto aí nisso e por aí vai. Então, você não é fixo. Espero que você veja que no final das contas a gente tem toda a força do universo dentro da gente ou possivelmente com parcerias. Fraqueza é só um jogo de conquista que ainda não começou ou que não vale a pena. Então a gente tem que perceber quais lutas a gente quer travar, né? Quais situações uma parceria estratégica é o melhor negócio ou um aprendizado. E vamos ao quarto ensinamento de Peter Drucker, né? De como ser um gestor eficaz, que é avaliar o que fazer primeiro. Esse tema é recorrente por aqui, é natural, porque a escolha do que fazer primeiro é o ápice da existência humana, né? Saber o que a gente precisa fazer, ordenar, e isso é muito difícil, porque a gente está sempre preso nas nossas observações limitadas, na nossa vontade de fazer uma coisa ou outra. Talvez um dia uma máquina possa dizer realmente pra gente o que fazer primeiro. Imagina, a gente bota tudo lá, ele conhece toda a nossa vida e diz, ó, isso seria o melhor.
Mas enquanto esse cálculo matemático e estatístico não existe para ajudar a gente a decidir, a gente tem que usar algumas metodologias para guiar a nossa escolha. Se existe algum segredo em eficácia, é a concentração. Essa frase ela resume tudo. Muitas teorias, ideias, metodologias, elas partem desse mesmo princípio, de que a gente precisa concentrar nossa atenção, nosso tempo, nossos recursos, para extrair deles o resultado que é mais poderoso e descartar tudo que não é fundamental. Entendo que a escolha do que fazer primeiro tem dois momentos, Um primeiro momento é no sentido mais amplo, do que você decide como projeto, Quais que você vai colocar em pauta, o que você vai fazer primeiro. E o outro momento é a escolha do seu próprio dia, Já tendo definido os projetos, somados às suas tarefas de rotina, como você distribui os seus afazeres nas horas do dia, para realizar tudo que precisa ser feito. Se você não guardar espaço para os projetos, a rotina vai tomar conta. Qualquer decisão que envolve investimento e retorno vale ser analisada de olho no princípio de Pareto. Você lembra dele? Existe sempre uma forma de aproveitar melhor o seu esforço se você pensar nessa regra 80-20. Qual é o esforço concentrado e empenhado que com 20% dos meus recursos de tempo ou dinheiro eu retornaria 80% de resultado? Se você descobrir aonde essa proporção acontece na sua operação, você vai ter achado o que fazer primeiro, que é o que vai trazer maior resultado, Então concentra nessa atividade e acelera. Espere que tudo, seu tempo, sua organização, seu mercado e cada pessoa ou negócio com que se deparar tem qualidade em 20%. A essência, a força, o valor, uma pequena parte substancialmente boa escondida na massa de mediocridade. Busque esses 20% poderosos. Por exemplo, vamos supor que 80% das suas vendas vem do boca a boca, que você consegue sem grande esforço, só fazendo um bom atendimento. E você gasta 80% do seu tempo e dinheiro com marketing nas redes sociais, que tem pouco retorno. Concentrar é preciso. E para acertarmos a medida do que é a parte substancial, para achar os tais 20%, muita gente recomenda uma técnica super simples, que é reduzir o recurso e fazer as perguntas. Se eu tivesse só 2 horas para trabalhar hoje, o que eu faria? Ou, se eu tivesse metade do dinheiro para esse projeto, qual parte seria feita? Como eu usaria esse dinheiro? Se tal pessoa da equipe pudesse fazer só uma coisa, o que seria? Então você diminui o recurso e faz a pergunta. E essas são perguntas investigativas que te ajudam no processo de levantar as hipóteses do que seria mais eficaz dar prioridade. Mas até que ela seja testada, ela é só uma hipótese, certo? A gente tem que repetir isso como um mantra. O que a gente acha tem que ser validado. Isso me lembra também a regra do 5-25 do Warren Buffett. Você conhece? É maravilhosa, eu adoro essa. Para definir as prioridades e focarmos a atenção no que realmente importa, ele recomenda que a gente faça uma lista com 25 objetivos mais importantes da vida. Que a gente elabore um pouquinho cada um desses 25 e que pode ser de longo ou curto prazo. Escreve lá, os 25 objetivos. Depois que essa lista estiver pronta, a gente tem que analisar bem e separar os 5 objetivos mais importantes. E em outra lista, deixa esses 20 aí que sobraram. E aí ele fala que a gente só pode dar atenção à lista dos 5. E ele ainda fala um final super legal, que é o seguinte, que a gente tem que se proteger e evitar ao máximo o erro de gastar qualquer energia com os 20 objetivos não essenciais. Porque na visão dele, que é um dos homens mais bem-sucedidos desse século, são os 20 objetivos perigosos que te sabotam na construção dos seus objetivos mais importantes. Muito legal, E o Steve Jobs também disse que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. É o custo de oportunidade. Às vezes a gente está fazendo uma coisa boa, mas a custo de deixar de fazer o quê, Para alcançar concentração, é muito importante avaliar o que desconcentra seus esforços, E a partir dessa análise fazer um redesenho da operação para eliminar e reduzir essas atividades. E a gente não percebe elas direito, porque a gente acha que está fazendo uma coisa boa. E de fato seria, se você tivesse um tempo ilimitado. Lembra que quem não escolhe como gastar o tempo acaba virando cabideiro, onde todo mundo pendura alguma importância. E você pode passar o ano respondendo assuntos que não te interessam tanto de verdade, ao invés de focar no trabalho que te levaria ao seu objetivo.
A concentração, isto é, a coragem de impor ao tempo e aos acontecimentos sua própria decisão sobre o que realmente importa e o que vem primeiro, é a única esperança do gestor de se tornar senhor do tempo e dos acontecimentos, em vez de seu escravo. E para manter essas práticas de busca pela eficiência no dia a dia, o Peter Drucker ele aponta o último dos 5 hábitos de pensamento dos gestores eficazes, né? Que é a tomada de decisão, que nos leva ao livro Startup Enxuta. Nesse momento eu abandono o nosso amigo Peter Drucker para desenvolver esse assunto sobre tomada de decisão dentro de uma outra perspectiva um pouco mais atual. Esse livro, escrito por um empresário jovem que sofreu até conseguir entender essas regras, né, do novo jogo, ele contribuiu para que essas novas ideias chegassem ao grande público e aos poucos, junto com muitos outros livros, mudassem o paradigma de gestão. Esse livro foi muito importante e feito por um cara normal, só que estava apanhando aí, tentando ser uma startup, e depois conseguiu. Os artigos das revistas são mentiras. Trabalho duro e perseverança não levam ao sucesso. E ainda pior, as diversas promessas que você fez a funcionários, amigos e familiares não vão se realizar. No entanto, o mito da perseverança, do gênio criativo e do trabalho duro persiste. Por que essa crença é tão popular? Acho que há algo muito atraente a respeito dessa história moderna de começar na pobreza e enriquecer. Ela faz o sucesso parecer inevitável se você tem os predicados certos. Isso significa que os detalhes mundanos, a parte burocrática, as pequenas escolhas não têm importância. Se desenvolvermos um produto de fato, os consumidores virão. E quando fracassamos, como acontece com muitos de nós, temos uma desculpa pronta. Não criamos a coisa certa, não fomos visionários o suficiente ou não estávamos no lugar certo na hora certa. Depois de mais de 10 anos como empreendedor, passei a rejeitar essa linha de pensamento. Aprendi tanto com meus sucessos e fracassos como com de muitas outras pessoas, que é a parte chata, a burocracia, que tem a maior importância. O sucesso de uma startup não é consequência de bons genes ou de estar no lugar certo na hora certa. O sucesso de uma startup pode ser construído seguindo o processo correto, que pode ser aprendido e, portanto, ensinado. Nesse livro ele mostra, né, as suas referências como o Steve Blank, o método Toyota de produção, o Scrum e vários outros. Mas além dessas referências marcantes, ele faz algumas colocações que organizam muito bem essas esferas de atenção para a gente fazer essa virada na forma de pensar a gestão. E eu vou dividir aqui algumas delas com você. Antes das startups, era muito comum a valorização exagerada de um plano bem detalhado, né? Esses planos super elaborados, eles podem ser úteis até em mercados estáveis, mas as startups, elas estão criando inovação, estão criando novos mercados. E nesse cenário, a previsão, né, de como o consumidor vai avaliar, entender o produto, se ele vai ao menos usar, se interessar, não é uma resposta certa. E essa pequena diferença, ela trouxe muitas inovações no campo da gestão. Por exemplo, vamos montar uma fábrica de parafuso. Um plano para esse negócio é bem mais previsível, porque a gente já tem um mercado muito maduro, a gente já sabe que tem interesse, né, por parafuso, é uma necessidade real, é um lugar onde a gente pode aprender com as outras empresas como é que faz, a gente já tem como avaliar a demanda e tudo mais. Agora imagina que eu vou criar um aplicativo para substituir o táxi, com pagamento direto para uma outra pessoa, tipo um sistema de carona paga com cartão de crédito por meio de um aplicativo. Vamos investir nessa comigo? Qual o plano? O avanço das tecnologias de programação e essa conexão absurda entre as pessoas nas últimas décadas trouxe essa ebulição criativa em busca de novas soluções, né? De produtos que não existiam. E o aprendizado de como planejar e executar esses novos modelos de negócios em cenários de extrema incerteza desencadeou uma nova forma de pensar em gestão, né? Que tornou obsoleta praticamente todas as teorias passadas. Porque, como a gente está vendo, está rolando um boom de empreendedorismo em todas as esferas. Ou espumas, né? Olha lá, a gente já tem piada interna. Se você não entende aí a diferença entre esferas e espumas, volta no Eu Empreendedor, acho que é no vídeo de aprendizagem que eu falo do Peter Sloterdijk. Bom, como a gente já viu por aqui, essas startups, elas mudaram a forma como a gente se relaciona com tudo. Inclusive com os itens dos mercados antigos e maduros, né? O nosso mercado não é tão maduro assim, mas já é um mercado antigo. Mas todos
todos os mercados, eles estão caindo ou precisando ser reinventados. Portanto, os planos super elaborados, né, que tentam identificar e minimizar todos os riscos antes de serem lançados, eles passaram a ser, na realidade, os planos mais arriscados. Porque a palavra de ordem desse novo tempo é agilidade. É errar rápido, é aprender fazendo, é o foco no design para o cliente, na flexibilidade para reagir conforme a reação, né, que você observa do usuário usando o teu produto. A gente tem que fazer uma gestão baseada em dados e muitos outros conceitos que a gente está vendo por aqui. Eu vou falar de 3 pontos muito importantes desse livro, A Startup Enxuta, para resumir as competências necessárias para essa gestão ágil, que são aprendizado validado, construir, medir e aprender e contabilidade para inovação. Aprendizado validado. Bom, acabei de falar, né, que uma startup está inventando um produto novo, então fica complicado fazer previsão, porque não tem referência anterior. Então, dessa forma, os negócios disruptivos, eles precisam ter como agenda principal aprender como realizar esse produto, a oferta dele, como melhorar essa solução, né, para atingir realmente a satisfação desse cliente. E testando essas premissas para avançar conforme as respostas são positivas. E aí aqui também a gente precisa fazer algumas perguntinhas, né, importantes. Então, para a gente criar um produto, para a gente criar uma inovação, a gente tem que fazer essas perguntas. Os consumidores sabem que eles têm um problema que eu quero solucionar? Se houvesse uma solução, eles pagariam por ela? Nós seríamos os escolhidos por eles para resolver esse problema? A gente consegue resolver esse problema? A gente tem uma solução melhor do que o que já tem disponível no mercado? Cuidado para não lidar com essas perguntas em um âmbito muito genérico. Se você está atuando em um mercado, né, como o nosso de casamento, que já existe, né, que já tem um modus operandi, essas perguntas elas são feitas para validar produtos e ações específicas de melhoria ou disrupção. Por exemplo, um fornecedor que trabalha com maquiagem e pensa em fazer uma melhoria na sua entrega e aí ele observa, né, as falhas, as dificuldades e pensa que a sua noiva tem uma lacuna ali que é mal preenchida, que é o retoque do batom na festa. Durante muito tempo as noivas ficavam com um pedacinho de batom no papel laminado, você lembra disso? Hoje algumas já combinam na prova, compram o seu, ou o que é mais comum, elas levam um parecido delas mesmo e retocam na festa. E aí alguém que trabalha com beleza pensa em incluir um batom no orçamento, né? Não é tão caro assim, e aí ele vai dar para a noiva no final do casamento. O plano é bom? A gente não sabe, a gente tem que partir de um resultado, lembra? O que a gente quer com isso? É o resultado que vai definir como a gente vai conduzir esse projeto, né? Eu quero com isso aumentar o meu índice de fechamento, porque eu tenho a hipótese de que ela vai analisar minha proposta e quando comparar o preço, que pode ser parecido com o meu concorrente, aí ela vai ver que no meu está incluído um batom e aí ela vai achar que isso tem mais valor e fechar comigo. Bota na rua e vê, e mede, né? O plano retorna, tenta perceber os comentários relacionados a essa ação. Pode ser que a resposta seja oposta da sua hipótese. Pode ser que o casal pense que esse item agrega preço ao orçamento e não valor, e que para ele levar o próprio batom não é um problema. Mesmo que seja na hora, mas agora ela não identifica. Mas se o objetivo dessa ação, ao invés de fechar contrato, é fidelizar e causar encantamento para fomentar recomendação, né, o boca a boca, esse profissional ele pode não mencionar o batom no orçamento e simplesmente dar no dia do casamento. E se der certo e as noivas agradecerem, de repente faz um post sobre isso, aí você pode pensar, bom, isso daqui deu mais certo, né? Eles estão fechando, estão recomendando e isso melhorou o meu produto. E aí, se essa experiência, né, der certo, aí você segue fazendo mais coisa. Aí, por exemplo, elas amaram e agora você acha que pode aumentar a taxa de posts e aumentar esse encantamento fazendo uma personalização no batom. Aí você busca uma parceria estratégica com alguém para gravar o nome do casal ou da noiva, mas aí na hora H, elas amam do mesmo jeito e a personalização não aumentou a taxa de engajamento, né, com essa ação. Antes elas adoravam e adoravam igual agora. Não mudou substancialmente, não teve 80-20. Nesse caso, o trabalho não precisa ser feito.
A personalização, ela não agrega valor ao ponto de desconcentrar energia. Então só entrega o batom, entende? E você economiza energia. Esse eterno questionamento que as startups vivem, né, de construir, medir e aprender, ela ensina que a gente tem que testar o tempo todo as nossas hipóteses e aprender observando o cliente, né? Mesmo que o nosso mercado seja um pouco mais estável, já tenha um modo muito enraizado de ser, os clientes não são os mesmos, né? Eles estão sempre se renovando, geração após geração, trazendo novos valores, novas expectativas. E se a gente não mudar e acompanhar essas mudanças, alguém um dia vai. E vai ser combustão pura. Só que como o Eric Ries falou, não é a ideia ou o dinheiro para executar, ou o tempo certo, ou a pessoa certa. Nenhuma excelente qualidade garante que um plano vai dar certo. E como ele garante que a gente pode aprender a construir o sucesso, né, de uma empresa? É com o processo construir, medir e aprender. Essa é a parte 20% do Pareto de todas essas metodologias ágeis, como Design Thinking, Scrum, Kanban e várias outras. Esse é um pensamento muito simples, mas que tem a ver com o não colocar um plano pronto na rua. Tratar tudo nessa vida como o meu ídolo Sócrates Master morreu para ensinar. Que a gente é ignorante, que a única certeza possível é saber que a gente não sabe, né? As raízes dos métodos ágeis nasceram lá em 400 anos antes de Cristo. Esse processo de construir, medir e aprender, que tem a ver com essa construção, né, de um MVP para testar, um MVP, gente, não é nada elaborado, é uma ideia, uma forma de executar uma ideia para poder validar. Nesse processo de construir, medir e aprender, a gente tem a construção de um MVP, né, para testar a hipótese, por exemplo, a colocação de um batom na entrega do produto, e a resposta desse teste é o que eu aprendi. E aí é que está o pulo do gato, porque aprender é o que a gente precisa. E para aprender a gente tem que saber medir e organizar essas respostas para poder avaliar depois a evolução da empresa, né? Que tem a ver com e isso tem a ver com aspectos um pouco mais burocráticos, né? Para te dar suporte, para a gente depois analisar essas ações e ver o que é mesmo eficaz ou não. Porque o batom agora é só uma ideia, ela é eficaz ou não. Todas essas ações, essas ideias que a gente bota na rua, elas precisam estar representadas na estrutura de custos e metas mais importantes da empresa. É aí a parte de contabilidade, que é a parte de metrificação, que é a parte burocrática. A taxa de crescimento depende principalmente de 3 coisas: a rentabilidade proporcionada por cada cliente, o custo de obter novos clientes e a taxa de repetição de compra dos clientes existentes. Quanto maiores esses valores, mais rápido a empresa crescerá e mais lucrativa será. Essas são as forças motoras do modelo de crescimento da empresa. A rentabilidade proporcionada por cada cliente vai ser definida por uma análise organizada da sua vida financeira. O custo de obter novos clientes vai ser definido calculando o ROI, né, o retorno sobre investimento, que a gente vai ver lá no final do módulo Seu Cliente. E a taxa de repetição de compra dos clientes existentes, no nosso mercado, essa repetição é uma questão bem peculiar, né? Tem gente que mede essa taxa pela indicação dos relacionamentos estratégicos com cerimoniais, tem gente que tem produtos para festas, né, de um modo geral, tem gente que cria produtos para uma relação pós-casamento, mas essa é uma outra história muito diversa. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a organização financeira básica para quem ainda não concentrou atenção nessa esfera da empresa ainda. Tem que prestar atenção, ela é muito importante. Porque sem essa organização, você não vai ser capaz de medir se as suas ações estão agregando valor ou retirando valor da empresa. Juro que acontece da gente achar que a gente está agregando valor e ser o contrário, que a gente está tirando valor da empresa. No caso do batom, quais seriam os indicadores para mostrar se a ação valeu ou não? Né? O boca a boca aconteceu de fato? Mudou o número de vendas ou o índice de satisfação? Como você mediu? Esse batom desequilibra a estrutura de custos e faz o seu produto ser menos rentável? Além dos dados financeiros, é importante também definir os KPIs, são os Key Performance Indicators, né? Ou em português, indicadores-chave de desempenho. Para essas métricas não existem regras. Cada empresa precisa definir os seus KPIs, né? Que tem a ver com o seu negócio, com sua missão, com seus objetivos.
O mais comum é a gente buscar indicadores para medir a produtividade, a qualidade do produto, a capacidade produtiva, e os KPIs mais utilizados são os que indicam valores estratégicos, né? Que são utilizados para ver como é que a gente está evoluindo conforme o objetivo. Número de vendas, né? de eventos, de produtos. Cuidado para não ter um KPI como métrica de vaidade. As métricas, elas precisam ser acionáveis. E o que é isso? É importante que você saiba identificar qual movimento altera os números. Se você não consegue identificar essa relação, ainda falta trabalhar isso para ficar bom. Por exemplo, o número de curtidas num post não é uma métrica boa, porque geralmente ela não se relaciona com uma receita, ou uma satisfação real, ou um grau de produtividade. Essa métrica ela não traz nenhuma informação relevante. Já se você tem o plano de, com uma postagem, resgatar contato com um cliente muito bom do passado, né? Aí você posta uma festa dele, marca o cliente para ver se ele comenta, se ele reposta e tal. Medir o repost pode ser um KPI mais interessante. E ele deve alterar uma outra métrica, que seria o número de orçamentos enviados, enfim, as coisas têm que ter uma ação e reação, para depois você relacionar com a curva de aumento das receitas e tal. O fato é, a gestão ela precisa estar respaldada em dados. A gente tem que fazer essa parte burocrática também. Tem que contar com a nossa intuição e conhecimento na hora de criar as hipóteses, na nossa capacidade de ação na hora de implementar, mas a gente tem que focar nas métricas para analisar o resultado e tomar as decisões baseadas em dados. Eu coloquei aqui no ambiente da aula a nossa planilha financeira, do Casime mesmo, em Excel, para você baixar e organizar o seu financeiro. Aí você muda os textos e faz a sua. Se você não tem a sua, é claro. A primeira coisa a se fazer, o passo número 1 para organizar a área financeira de uma empresa, é não misturar as contas do CNPJ da empresa com o CPF do empresário. Eu sei que provavelmente você que está escutando isso, ou vive ou não vive, se você não vive, você fala, é óbvio e tal, mas se você vive essa situação, você deve achar muito pouco prático ficar transferindo valores de um lugar para o outro, já que as suas contas pessoais vão ser pagas mesmo com as entradas da empresa. Essa dinâmica é muito comum nas empresas familiares, mas é aí que mora o maior engano e o maior perigo. É fundamental fazer esse trabalhinho anterior para alinhar o valor que você consegue retirar dessa empresa, né? E o valor que você precisa receber dela para sustentar a sua vida pessoal. Porque esses números eles têm que bater, senão você tem que inventar outro negócio ou inclusive complementar com algum emprego. O que ocorre é que se você não separa esses dois universos, essa resposta fica mascarada. E aí ela fica perdida numa vida de sobrevivência intuitiva que só avalia o saldo atual e não faz as contas certas futuras. E aí o mais comum são os fornecedores recebendo adiantado um valor que lá no futuro vai precisar, mas que já tendo gasto vão usar o sinal do outro casamento e assim vai uma bola de neve, né, que deve ser interrompida. Para essa bola, gente. Para agora. Juro que é possível. Eu já ajudei muitas pessoas super desorganizadas, eu mesma. Eu tenho muitos casos, dá para organizar. Porque se você está sobrevivendo mês após mês, ano após ano, mesmo que com muita dificuldade, é porque alguma viabilidade seu negócio tem. Então você precisa organizar a sua empresa para gerar lucro, né? Não se preocupe. Ao invés de ficar se preocupando, toma uma ação, começa a organizar. Pega lá a planilha e vai botando tudo. Cuidado para não deixar o medo de encarar as verdades da sua empresa te ancorar. É mais difícil viver pesado, negando, com medo do financeiro, do que cair dentro e organizar. Quem tem o financeiro organizado dorme melhor, mesmo na pior fase. Porque não saber a real situação deixa o medo e a imaginação fazerem uma festa de terror na sua madrugada. Eles se juntam para te enlouquecer. E a hora é essa. Se você está desorganizado financeiramente, começa do começo. Faz uma coisa de cada vez. Baixa a planilha e eu tô aqui para fazer isso com você. Para começar, você vai ter que juntar um valor correspondente ao que seria o seu salário, né? Que seja compatível com a sua necessidade real, para que você não precise pegar dinheiro na empresa por um mês. E a partir daí você vai começar uma nova vida com esse primeiro salário, que na verdade é prolabore, né? Porque salário é o valor pago a funcionários contratados. Quando um sócio da empresa faz uma retirada mensal pelo trabalho, né, feito na empresa, o nome desse salário é prolabore.
Caso você não tenha esse valor, né, para se dar um prolabore completo no início do mês, faz disso um projeto. Vai juntando esse valor, se organiza para conquistar esse marco zero que vai te colocar nos trilhos para medir e crescer a sua empresa. E controlar melhor também os seus gastos pessoais, porque sem um salário certo, é muito comum os gastos variarem conforme a receita, né, sem controle nenhum. Use uma planilha para começar a organizar, né, os dados da sua operação, para gerar informações importantes para que você depois consiga extrair conhecimentos sobre a saúde financeira da sua empresa. A primeira coisa é escriturar todas as suas contas. Aqui a gente não está falando de conta que chega para pagar, tipo despesa de luz, gás. Nessa planilha você vai inserir todas as relações de pagamento e separar entre as receitas, despesas fixas e variáveis, inserir os investimentos e tudo mais que seja importante está no plano de contas. Essa planilha, o plano de contas, ela é muito importante para manter o controle, né, e ter uma boa organização de como são feitos os pagamentos, saber quando vencem as anuidades de produtos online, por exemplo, quais são os recursos que você tem. Às vezes você tem uma ferramenta que você pagou por ela no passado e nem lembra. Normalmente o contador tem essa planilha, mas ela não reflete a realidade do dia a dia, né? Não faz isso. Cuida dessa sua planilha como um produto seu, privado, particular. Você pode mostrar, pedir ajuda para os outros, mas sem que isso te traga uma sensação de ter que provar alguma coisa para alguém ou ter vergonha de mostrar. Gente, faz isso para você, financeira é pra gente. Esse começo exige paciência. E o ideal é que você curta, porque organizar a vida financeira não é tão chato não, sabia? Porque esses números, eles estão refletindo tudo que a gente viu antes. Cada escolha da empresa vai ter sua conta representada, seja pelas pessoas que compõem o time, ou os recursos, os aplicativos, tudo que você paga e que recebe. Enfim, esse trabalho ele vai te dar bons insights também sobre as prioridades e a alocação de recursos. Então esse trabalhinho financeiro ele não é só numérico não. Vamos continuar. O plano de contas, né, que um contador elabora, ele deve ser separado conforme a contabilidade, né, separando inclusive ativos e passivos, mais as contas de despesas, receitas. Mas se você usar a minha planilha, você vai ver que eu simplifiquei essa parte, porque esse excesso de técnica contábil, ela me atrapalha e não faz parte dos 20% do Pareto mais importante. Para mim aqui é importante o meu controle. Então eu deixo o nosso contador ter a dele lá, com essa organização mais profissional de passivo e ativo. E eu não estou te recomendando isso, eu estou falando como eu faço. E se você quiser enquadrar certinho, pede ajuda pro seu contador. E não é tão difícil não, eu já fiz com passivo e ativo. Você tem que só jogar nos dois, enfim. Mas eu acho que não precisa. O importante é esse plano de contas, ele separar as despesas e receitas, os impostos, as compras de bens, né? E te dar um número sequencial de cada conta para que você faça a correspondência dessas contas nas outras planilhas, como o fluxo de caixa, o DRE, mas a gente vai chegar lá. As despesas, elas precisam estar separadas entre fixas e variáveis. Essa separação é básica e ela é muito importante porque ela te informa o quanto você custa somente para operar, né, para existir, e o quanto custa cada produção. Dessa forma você vai poder trabalhar essas contas para equilibrar seu negócio em épocas que não tem muita produção, por exemplo. A gente tem entre safra, né, entre dezembro, janeiro. Os custos fixos são os valores gastos independente de ter ou não produção ou serviço. Esses custos eles são importantes para o negócio funcionar, mas não vão variar conforme o volume de eventos. Por exemplo, o aluguel da sala, a limpeza, segurança, salários da galera de administração, material de escritório. Já os custos variáveis são os que variam conforme a produção, como a compra de matéria-prima, contratação de freelancers para o dia do trabalho, impostos e o que mais fizer parte do custo de produzir a sua entrega de valor. Existem itens que podem participar de uma estrutura de custo ou de outra, né? Fixo ou variável, dependendo do tipo de empresa. Para algumas empresas, a energia elétrica ela pode estar ligada a custos variáveis, como as casas de festa, né? Que usam o ar-condicionado e outros aparelhos que aumentam muito o valor da conta de energia, conforme o volume de eventos no mês. Mas outras empresas, como os cerimoniais, não vão colocar a conta de luz nas despesas variáveis, né? Porque não vai variar de forma significativa se ela tiver 3, 5 ou 20 clientes, né?
Já o telefone podia até valer um custo variável pro cerimonial. Não sei hoje, né, que o RSVP é muito mais barato por conta do WhatsApp e e-mail. Mas a ideia é essa, né? O que varia conforme o volume de evento e o que não varia. E aí você anota todas essas despesas da sua empresa e separa nessas duas categorias, fixos e variáveis. Se você não usa o Excel, não perca a oportunidade de aprender agora. Eu tô aqui para te ajudar. Pega essa planilha, abre, começa a entender, começa a colocar os números, as contas, os valores, vai sem pressa, vai fazendo tudo com calma, mas começa. Na planilha você vai encontrar uma tabela para fazer o seu plano anual, né? Aí depois vai ter o DRE e as abas de fluxo de caixa. O plano anual, a gente separa sempre no início do ano para fazer esse planejamento. E aí depois a gente vai validando conforme o ano avança. O DRE é uma tarefa para fazer quando fecha o mês, né? Quando você vai consolidar o seu fluxo de caixa, né, no DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. O exercício é o tempo, né, que é o mês. Durante o mês o caixa pode ter ficado, por exemplo, positivo ou negativo e o resultado do mês ser positivo. Portanto, às vezes, saldo na conta não é indicativo de saúde ou de doença. A gente precisa ver qual é o resultado final. E essas planilhas elas vão te ajudar a manter esse controle. Eu organizo o fluxo de caixa em abas, cada uma para cada mês, porque aí eu vou jogando o saldo final, enfim, o que você mexer em janeiro, fevereiro, esses números eles vão estar ligados e vai impactar em efeito dominó todas as planilhas, até o saldo final lá em dezembro. É aqui que você insere, né, no fluxo de caixa as continhas diárias. Eles são por dia, se você for abrir e ver. Entradas e saídas. Inclusive, você já joga nos futuros, né, os recebíveis dos contratos já fechados. Então, se você vai receber de alguém lá em julho, você coloca lá. O próximo passo é calcular a lucratividade, a rentabilidade, o ponto de equilíbrio da empresa. E o que mais fizer sentido como ferramenta de observação, né, dos índices que possam te dar a real dimensão de como tudo que você está construindo na sua empresa retorna em valor, né? Para você, para o seu time e também para a sociedade, né? Em forma de impostos e ações próprias. Esse assunto é muito vasto, daria um curso paralelo aqui, né? E não é a minha intenção. A gente aqui não vai aprofundar o financeiro, eu só quero que você sinta que precisa de mais organização nessa área. E se você precisar de mais ajuda nesse tema, não deixa de me avisar, que eu posso de repente preparar alguma coisa nesse sentido, ou buscar alguns links para te dar. Uma dica, não fuja do imposto, ele é proporcional à sua receita. Organiza a sua empresa e faz ela crescer do jeito certo. E qual é o jeito certo? A gente não sabe, a gente vai ter que criar hipóteses e testar. E a gente pode testar alguma coisa sem nossas métricas, sem estar bem embasado? Não, porque um teste serve para provar alguma coisa. E essa coisa é o motivo de tudo, o resultado que a gente espera. Então, que o batom seja um investimento que retorna valor e que possa ser mensurado. As nossas métricas, elas precisam ser acionáveis, nunca esqueça disso. Você precisa conseguir fazer uma métrica mudar de propósito, né? Estímulo-resposta. Se o meu objetivo com o marketing é vender mais, né? Um olho vai ter que estar na operação do marketing e o outro olho vai ter que estar no resultado dessas vendas. Uma ação sempre tem uma reação e o nosso trabalho é identificar essas relações, né, de acionamento, de ação e reação para aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos, né? Essas planilhas são aonde você vai conseguir ver a evolução mesmo de valor da tua empresa. Eu já fiz planilhas enormes que me tomavam muito tempo, anotando curtidas, comentários, pinadas no Pinterest e tudo mais, que consumia meu tempo nas métricas que menos importavam. E esse número, ele não aciona parâmetro nenhum importante na minha empresa ou no meu financeiro. Portanto, elas não serviam para mensurar o meu desenvolvimento. Então, esse vídeo foi criado com o propósito de tentar organizar o que a gente deve fazer, né? Qual é a métrica que a gente deve fazer, quais são os índices, quais são as perguntas que vão direcionar a gente a decidir melhor o que fazer. E agora a gente vai partir para um vídeo de falar no como fazer, né? Como colocar todos esses métodos, essas organizações, os 1000 projetos, as perguntas respondidas, as métricas que eu quero saber nesse dia super corrido, né? Como é que a gente organiza de fato isso tudo no dia a dia? Bom, a gente chegou enfim ao Scrum. No próximo vídeo eu vou falar dele para vocês. Um beijo e até lá!